quando nós cantamos determinados louvores, eu fico a imaginar o que talvez se passou pela cabeça de muitos naquela altura, desde quando, então, Adão e Eva consumem o fruto que, então, Deus tinha ordenado para que não fosse consumido, e a partir dali eles pecam, e o que nós lemos na palavra do Senhor é que todos pecaram e estão, então, destituídos da glória de Deus. E às vezes podia passar uma sensação, aquelas pessoas, ou até mesmo a Satanás, ao nosso inimigo, que a história ali tinha terminado. Mas Deus, na sua soberania, e nós sabemos isso através da palavra dele, que já tinha um cordeiro separado antes da fundação do mundo. E quando o nosso Jesus, então, veio como homem e habitou nessa terra, e ele ministrou, e ele salvou, e ele libertou, e ele curou, e ele multiplicou pães e peixes, mas veio para um propósito muito maior, que foi entregar a sua vida, e entregar a sua vida em favor daquele pecado que começou lá atrás. E quando nós cantamos que em vitória ele se ergueu, eu não sei a mente dos irmãos, mas a minha mente ela é bem visual, e eu fico imaginando justamente isso. Quando Cristo, então, é levantado naquela cruz, envergonhado por causa dos nossos pecados, e muitos dos que estavam ali presentes zombavam dele, achando que aquela cruz fosse o fim. Mas naquela cruz foi onde foi declarada a nossa vitória. De fato, em vitória ele se ergueu, porque ninguém contava, e poucos criam, apesar de já terem ouvido, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E é por isso que hoje nós cantamos: ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o nosso Cristo venceu a morte e reina e vivo está. E é diante dessa palavra, meus irmãos, que nós estamos expostos nessa tarde. É diante dessa palavra que nós vamos refletir e pedir que o nosso Deus realmente ministre nos nossos corações aquilo que ele tem reservado, tanto para nós como igreja, como individualmente. Porque é esse Deus que revelou essa palavra, que é inerrante, é infalível e tem todo o poder. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim, então, uma palavra do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande-o trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã.
Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por essa rica oportunidade que temos, ó Deus, de ser instruídos, consolados, advertidos, animados através dela. Encontre em nós, ó Deus, um coração e uma mente, ó Deus, submissa a ti, Senhor, para que possamos ouvi-la, obedecê-la e crer nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de um relato de milagre, de guerra, de perseguição, de agonia. E nessa tarde eu quero pensar com os irmãos, pelo menos em 3 semelhanças que nós temos como crentes, como a nossa vida de cristão se assemelha a esse relato. E é até um tanto curioso para dizer assim, mas o que isso tem a ver conosco? Mas tem tudo a ver, na verdade. E nessa tarde, então, eu quero pensar em pelo menos 3 semelhanças. Na primeira semelhança, que é a mais latente aqui, que é a questão da guerra. Israel estava em guerra, e nós também estamos em guerra. Depois, numa segunda semelhança, que é o servo de Eliseu temeu, e nós também tememos, não é verdade? Mas, por último, nós temos uma outra semelhança, que é Israel tem um Deus que os guardou. E nós também temos um Deus que nos guarda e nos livra de todo o perigo. Então, a começar pelo versículo 8, nós lemos que o rei da Síria fazia guerra com Israel e eram frequentes essas guerras. E essa é uma primeira semelhança muito forte, porque nós também estamos em constante guerra. Às vezes, meus irmãos, quando a nossa vida está muito boa, vamos dizer assim, muito confortável, e parece que as coisas estão mais ou menos nos sítios onde elas deveriam estar. Nós vivemos os dias aqui, e sabemos que esses dias são dias de peregrinação, porque nós estamos, na verdade, à espera da cidade eterna na qual nós vamos morar por toda a eternidade, não é verdade? Nós esquecemos, e muitos se esquecem, que estão aqui apenas de passagem. Quando a vida dá essa aparência que tudo vai muito bem, que aqui está tudo muito confortável, levam a vida como se não existisse mais além do que nós temos aqui. Nada além do que os favorece, na verdade. Mas há algo que nós não podemos esquecer, que nós somos alertados através da palavra do Senhor, quando Paulo escreve, então, aos Efésios,
que, muito pelo contrário, nós estamos aqui. E enquanto nós estivermos, nós estamos em uma guerra constante. Paulo escreve no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra não é literalmente uma guerra militar, mas é uma guerra espiritual. É uma guerra que requer de nós, não armas de fogo, mas requer de nós um revestimento de poder vinda do nosso Deus. Requer de nós que estejamos fortalecidos nele e que estejamos revestidos com a sua armadura. Então, meus irmãos, nós não podemos nos enganar que nós estamos aqui como se estivéssemos de férias, não é? A aproveitar e a gozar somente a vida, não. Nós estamos em constante guerra, como estava também Israel ali contra a Síria. E nós observamos no texto o trabalho árduo, minucioso e também muito empenhado por parte do rei da Síria. Quando nós lemos assim, que ele convoca os seus servos e ele começa a dizer aos seus servos ainda no versículo 8, em tal lugar estará o meu acampamento. Ou seja, ali terá a emboscada, é ali que nós vamos apanhá-los. O intento do rei da Síria era realmente apanhar o povo, apanhar o rei, apanhar Israel de surpresa. Então, ele saía e ia lá e fazia, preparava as suas armadilhas, preparava as suas emboscadas, mas algo estranho estava acontecendo. Todas estavam a dar errado. Agora, por quê? Porque nós lemos que, apesar da constância deste trabalho por parte do rei da Síria, algo fazia com que elas não aconteciam como ele planeava. E o segredo está porque havia um homem de Deus para alertar o rei de Israel, para dizer assim, olha, rei, não passe por tal lugar, não vá a tal lugar, porque ali tem algo preparado para ti. Foi um trabalho realmente de muitos dias, porque a palavra do Senhor é clara, quando nós lemos aqui no fim do versículo 10, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Ou seja, foram por muitas vezes que o rei realmente teve essa estratégia e tentou, então, apanhar o rei de Israel. É curioso, meus irmãos, que também Pedro, na sua primeira carta, vai escrever e alertar aqueles crentes, e a palavra do Senhor nos alerta hoje, para que sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, nós também temos inimigos a trabalhar constantemente contra nós. Mas a mesma palavra, da mesma maneira que houve alguém que interveio diante daquela situação, nós também temos quem intervém diante das nossas lutas, diante das nossas guerras. Quando o rei, então, da Síria, indaga os seus servos, disse aqui, por acaso, há alguém aqui em favor lá do rei de Israel? Tem aqui em nosso meio, então, é um traidor que está lá a contar e nada acontece? É isso? E um dos seus servos, então, disse assim, não é nada disso, meu senhor. Mas há um profeta em Israel, por nome Eliseu, que tudo que você até pensa, imagina, fala no teu quarto, ele conhece. E Eliseu, por ter conhecimento, vindo, acreditamos, claro, da parte de Deus, ele intervém nessa situação. Ele vai até o rei e diz ao rei para que ele não passasse por aqueles determinados lugares.
Meus irmãos, é interessante isso. Porque até hoje, Deus ainda levanta pessoas para nos alertar, para nos dizer, para nos orientar, para nos aconselhar. Não passe por aqui, não faça assim. Assim não fica bom. Vá com calma, espere, ore mais nesse sentido. Mas, por muitas vezes, há também outras pessoas que se levantam em nome de Deus, querendo nos dizer o que devemos ou não fazer, segundo o que ele pensa, segundo o que ele acredita, segundo o que ele quer fazer ou ele quer dizer. Quantas pessoas hoje nos se levantam e até para pregar, dizem o que querem, falam como querem, têm os seus objetivos com as suas mensagens, mas colocam o nome de Deus no meio desse discurso para atribuir alguma autoridade espiritual, quando, na verdade, dizem ter uma mensagem da parte de Deus e nem as suas vidas pertencem a Deus como deveriam pertencer. E nós estamos rodeados por tudo isso. Mas algo interessante o rei de Israel faz. Ele... No versículo 10 diz assim: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. É interessante ver e observar que o rei escutava a mensagem, ia lá e verificava se de fato aquilo ali condizia com o que estava a ser falado ou não. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Tudo que nós ouvimos ou recebemos, nós devemos o quê? Realmente ir lá, verificar, investigar e assim tomar alguma decisão. E para isso, nós somos guiados e somos orientados por parte de Deus para que nós tenhamos êxito. Quando nós escutamos, seja uma orientação, seja um conselho, ou seja até mesmo uma advertência. E isso nós temos através do quê? Através da palavra do Senhor. O Senhor preservou uma palavra, que é a palavra dele, a revelação dele, para nos guiar, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Podem estar a ser preparadas, emboscadas, armadilhas para cada um de nós. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que nós não estamos ignorantes a respeito disso. Porque nós temos a palavra do Senhor que nos revela pontualmente o que nós devemos fazer. E o salmista já dizia isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa palavra quem nos guia, é essa palavra que nos direciona. E essa palavra, foi através dessa palavra que Jesus deixou um exemplo de como vencer a tentação. Se nós formos a Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler quando Jesus, então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e teve fome, isso diz a palavra do Senhor. E no versículo 3 diz: e chegando-se ele, o tentador disse, e Satanás começa por aqui: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus, então, porém, respondendo, disse: está escrito, e ele usa a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Posteriormente, lá no versículo 6, o diabo depois vai dizer assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então Jesus responde dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele vai dizer, no 9, versículo 9, Satanás dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus então diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus
adorará, e só ele servirás. Não há uma ferramenta mais infalível do que essa, meus irmãos. A palavra do Senhor. Mas o que nós vemos aqui é que diante desse incômodo, então, e depois da revelação do servo, de um dos servos do rei da Síria, ele diz assim, não é esse profeta, é esse profeta, Eliseu, então, portanto, agora vocês vão descobrir aonde esse profeta está. E eu quero que vocês o encontrem e tragam para mim. É claro. O que aquele rei da Síria queria fazer? Cortar o mal pela raiz, como nós dizemos. Se é ele que está a dizer, se é ele que está a revelar, então vamos dar fim em quem? Nessa pessoa que está a atrapalhar os meus planos. Vamos atrás. E então descobrem que Eliseu está em Dotã. E nós lemos no versículo 14 o que o rei manda fazer, o rei da Síria. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram então a cidade. Levantou-se bem cedo o servo de Eliseu, e aí nós temos um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Esse homem começou muito bem o seu dia, começou bem cedo, não é? Mas, na verdade, ele ainda precisava de algumas outras coisas. Porque nós vamos ver aqui já não é mais o servo Geazi, porque nós sabemos que esse não é então mente, e Geazi que estava lá com Eliseu quando Naamã foi curado, e Naamã depois ofereceu-lhe presentes, e ele disse que não aceitaria. Mas o seu servo, muito encantado por todos aqueles ouros e vestes, não é? O que ele faz? Vai atrás de Naamã, inventa uma mentira e fica com os presentes. E depois disso, ele é acometido de lepra, ele e toda a sua descendência. Então, aqui, certamente era outro servo da escola dos profetas que estava, então, aqui acompanhar Eliseu. E é certo que ele levanta-se, vai para o lado de fora, agora imaginem a cena. E, de repentemente, carros, cavalos, um exército. O que aquele homem faz? Aquele homem sente medo. E isso é natural. E o que ele faz? Ele vai, a Bíblia diz assim, e ele disse, ai, meu Senhor, o que faremos? Mas, irmãos, imaginem a cena. Eu imagino esse homem aos berros. Se fosse uma mulher, é de certeza que era aos berros. Não ia estar aqui, disse, ia estar. E berraram, e realmente berraram. Mas ele disse com grande pavor, ai, meu Senhor, o que faremos agora? E o que nós vemos é, então, Eliseu ir ao encontro desse seu servo. E a primeira coisa que ele diz é, não tenha medo. Não tenha medo, meu servo. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que nós estamos sempre cercados. Ora, nós estamos cercados por alguma dificuldade emocional. Ora, nós estamos cercados por alguma dificuldade física, nossa saúde é acometida. Às vezes, nós estamos cercados por uma dificuldade relacional. Às vezes, nós estamos cercados por uma dificuldade familiar. Às vezes, nós estamos cercados por uma dificuldade financeira. A verdade é que nós estamos constantemente cercados. E é natural que nós fiquemos temerosos diante de determinadas situações. E não há mal nisso. O problema não é nos sentirmos alguma vez com medo. O problema é quando esse medo nos paralisa. E aí nós não sabemos o que fazer. E aí o que nós precisamos fazer é trazer a nossa memória com quem aquele que Deus está é maioria. É sabermos que nós não estamos só. E há muitas e diferentes naturezas que quer realmente, que o intento é nos fazer parar, é nos fazer desistir. E é interessante quantas passagens na Bíblia nós encontramos com essa expressão. Não temais, não tenha medo, não temas. Jesus, por exemplo, disse isso aos seus discípulos após a primeira multiplicação dos pães. Quando, então,
ele despede todo mundo e se retira para orar. E os seus discípulos seguem viagem. Só mais tarde, aquele barco é atormentado por grande ventania e tempestade. E Jesus então vai ao encontro deles, andando pelo mar. E eles acham que é um fantasma. Então o que é que Jesus diz? Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui era uma circunstância mesmo de perigo, como semelhante a dessa. Mas era algo natural, era vento, era chuva, era tempestade, era eles estarem em alto mar. E Jesus vem ao encontro deles e diz: não tenham medo, porque sou eu, sou Jesus. Mas Paulo, depois também da sua pregação em testemunho de que verdadeiramente Jesus era o Cristo, ele recebe muitos insultos por parte dos judeus, mas posteriormente a isso, o Senhor aparece em visão e diz assim a Paulo: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Já é uma situação diferente de perseguição. É uma perseguição porque Paulo estava empenhado a cumprir o propósito e fazer a obra de Deus. Estava cercado, e o que o Senhor disse a ele era para que ele não tivesse medo. Em uma outra situação, quando Jacó, então, tem que ir ao Egito, após saber que o seu filho José ainda é vivo, o Senhor diz a Jacó: eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a mão sobre os teus olhos. Não temas, Jacó. E também não fica só por aí. Jesus também disse aos seus discípulos, quando os chama, e disse para que eles não tivessem medo dos homens, porque o poder do homem é um poder muito limitado. O que eles podem fazer é acabar só com essa carne. Mas para que os homens e os seus discípulos tivessem medo daquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Quando nós lemos em Mateus, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus, então, nos dá um alerta que nós devemos temer somente a Deus. E depois, o reverendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo nesse texto, vai dizer: é o temor de Deus que nos livra do temor dos homens. A pessoa que teme a Deus não tem mais nada a temer. Há mais provas, irmãos, que nós estamos cercados por qualquer sorte que nos podem causar algum tipo de medo. Mas algo faz a diferença. A diferença está naquilo que nós enxergamos e como nós enxergamos. O que Eliseu via era além dos carros que cercavam ali a cidade. O que Eliseu via estava além dos inimigos que queriam atacá-lo, capturá-lo. O que Eliseu estava a ver era forte e potente mão do Senhor a zelar pela vida dele. Então, o que Eliseu faz diante da situação? Eliseu ora. Meus irmãos, nós estamos cercados, mas nós temos aqui um exemplo do que nós não podemos ter. Primeiro é ter um medo que nos paralise. E depois é o que nós devemos fazer, que é orar. Nós vemos que Eliseu diz, no versículo 17 nós lemos: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Não é que aquele homem tinha algum problema de visão e não estava a enxergar bem. O problema dele era uma cegueira espiritual. Era um desajuste no seu olhar. Era como se aquilo ali não tivesse focado, a sua visão espiritual não tivesse focada.
E se nós tivermos os nossos olhos só abertos, só voltados para aquilo que é físico, que é natural, apenas para as coisas que nós vemos hoje, apenas para a dificuldade, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós vamos nos entregar, nós vamos desistir. Mas o que Eliseu aqui pede ao Senhor é para que aquele servo dele tivesse uma visão espiritual muito ampla das situações. E é esse olhar que nós devemos ter diante das nossas dificuldades. É olhar primeiramente para o nosso Deus, soberano, forte, fiel, poderoso. É olhar para a obra perfeita dele, de Jesus na cruz do Calvário. Um sacrifício único, perfeito e suficiente para que fôssemos salvos. E quando nós olhamos e temos essa visão, aí sim, meus amados, nós somos reanimados no Senhor. O nosso coração enche de alegria. Nós somos tomados de confiança. Nós somos fortalecidos. Há uma canção no Inário do Brasil que diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Se você está em dificuldade, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele te pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás a ser tentado, olhai para o Cordeiro de Deus. Se você quer se salvar, se você quer ser salvo, olhai para o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, independentemente daquilo que nos cerca, qual é a preocupação que tem tomado lugar nos nossos corações hoje? Não vamos olhar para aquilo que está nos cercar, mas nós vamos olhar para quem pode nos garantir a vitória, que é o Senhor. É para Ele que nós vamos olhar. É dele que vem a nossa salvação. Olhai para o Cordeiro de Deus. E quando Eliseu olha para o seu servo e vê que ele não consegue enxergar isso, e é outra coisa muito interessante, outro aspecto muito interessante que nós devemos observar aqui, é que Eliseu não diminui aquele servo. Ele não disse: não é possível, meu servo, que você não consegue enxergar. Eu já sei, porque não ora, não jejua, não vai para a igreja, não faz isso, não faz... Ele não faz nada disso. Ele ora pelo o seu servo. Isso nos diz muito, meus amados, nos ensina muito, ensina a mim. Porque às vezes, dentro de casa, eu não faço o que Eliseu fez. Às vezes, o Clei fala assim: amor, mas é porque... Também, Clei, nunca mais orou, nunca mais fez isso, nunca mais ninguém jejuou nessa casa, nunca mais ninguém... E começa a falar, e dispara, não é? Só eu faço isso, nenhuma mulher outra faz, só eu faço isso dentro de casa. E dispara a falar um tanto de coisa. Mas há um exemplo muito genuíno aqui, meus irmãos. Eliseu ora para a necessidade que aquele servo tinha. E ora, e disse assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. E o Senhor atendeu a oração de Eliseu. E os olhos daquele servo se abriram. E o que ele viu foram carros de fogo ao redor de Eliseu. E ele entendeu, muito mais tinha com eles do que tinha cercado, dos que os tinham cercado. Meus irmãos, muito mais é quem está conosco do que quem está contra nós. Mas nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. E como igreja, nós precisamos fazer isso daqui. Orar pelos nossos irmãos que estão assim, às vezes mais debilitados. Porque um dia posso ser eu. Mas o outro dia, eu posso estar bem, a enxergar muito bem, e o meu irmão está enfraquecido. E é nesse momento que o meu irmão se sente assim, já derrotado, exterminado pelo tanto de exército que está ali cercando a cidade, que eu vou orar por ele, pedindo para que o Senhor abra os seus olhos e ele possa ver, e ele possa enxergar o Deus em quem nós pertencemos. Mas depois, já não é o servo mais. Se nós lermos os versículos seguintes, nós vamos ver que Eliseu vê agora esse exército se aproximando. E o que ele faz então? Ele não se vira para o servo dele e faz: então o que faremos? Não. É interessante
que nós lemos aqui, versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu fez o quê? Orou. A tal da oração fazia parte da vida desse homem, não era? Orou primeiro para o servo ver, e agora ele ora de novo, mas ele faz uma oração contrária. Ele diz assim: Senhor, agora fere os olhos desses exércitos. Põe alguma dificuldade na visão deles para que eles não vejam nada. E Eliseu aqui tem uma estratégia, o tanto assim, no mínimo que nós poderíamos dizer, curiosa. Ele pega todo aquele exército, guia até Samaria e coloca diante mesmo do rei de Israel. E quando lá ele chega com o exército, imagina, o exército inimigo veio para levar Eliseu. E de repente eles estão diante do rei de Israel. O que Deus faz? O que Eliseu faz? Ora de novo. Senhor, agora devolve a visão desses soldados. Então eles passaram a ver. Imagine agora, meus irmãos, vocês abrirem os olhos, ao invés de ser agora quem ia levar, é quem será levado? E eles estão diante do rei. E o rei diante dos seus inimigos. Mas é interessante como o rei de Israel se reporta ao profeta, ao homem de Deus, a Eliseu. E lhe indaga, e com muito respeito, porque ele usa esse termo, meu pai. E ele pergunta, o que eu faço? Eu firo-os? O que é para dizer? O que é para fazer? É o versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. E o que Eliseu responde? Não, você não vai ferir. E ele coloca alguns motivos para isso. Porque uma vez que os cativos não pertenciam ao rei, nem foram capturados por ele, ele não podia simplesmente matá-los a fio de espada. E ainda que os seus inimigos estivessem à mercê, no caso do captador do rei de Israel, normalmente esses soldados não eram mortos, mas eram levados como escravos. Mas você sabe o que Eliseu diz? Eliseu diz assim, não faça nada disso. Faça melhor, dê pão e dê água e fale que eles regressem ao rei deles. Para mostrar que há um rei, um único rei, que é soberano. Porque esses soldados aqui não foram capturados por um rei, pelo rei de Israel. Eles foram capturados pela mão do Senhor. E você sabe o que aquele rei de Israel faz? Dá um grande banquete e os despede de volta para a Síria. Meus irmãos, que semelhança incrível tem isso na nossa vida. As circunstâncias aqui não foram nada comuns, nada normais. A estratégia aqui foi totalmente diferente. Mas quem está aqui a reger todas as coisas não é Eliseu, apesar de ser um homem de Deus. Quem está aqui a governar com tanta excelência e administrar todas as situações não é Eliseu. Por mais perspicácia e assertividade que ele teve. Quem está a reger aqui todas as coisas é o Senhor. Quem está aqui a controlar todas as coisas é o Senhor. Quem está aqui a escrever essa história é o Senhor. E quem está a governar a nossa vida é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Apesar das lutas, das dificuldades, das dores, das angústias que possam nos cercar, sabemos, pois, que o nosso Deus está a nos guardar, sustentando-nos em seu eterno amor. Estamos em guerra, podemos até ter medo, mas há um Deus a nos guardar. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor nos ajude.